Aqui é o Luiz do Fox Live trazendo mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a questão da volatilidade que está havendo no mundo inteiro praticamente. E a gente percebe isso, e essa semana, por exemplo, a gente teve aí o episódio da Bolsa de Valores brasileira, onde algumas ações, e principalmente a Petrobras, que teve ali uma queda de mais de 22%, e nesse momento muitos investidores, muitas sardinhas que a gente costuma falar, sardinhas é justamente aquele pequeno investidor, aquele investidor que não tem controle sobre o mercado, que fica à mercê dos movimentos, se essa pessoa não saiba o que ela está fazendo. E grande parte das pessoas não sabem o que estão fazendo no mercado e elas acabam sendo afetadas por essa volatilidade. Entra a questão do medo da perda principalmente, é isso que move os mercados. E o que acontece é que a pessoa acaba se desfazendo da sua ação, perdendo ali, desvalorizando ali o patrimônio que ela investiu. E isso acontece com muita frequência. Infelizmente, eu, por exemplo, antigamente, hoje em dia, eu não tenho aplicado, tenho investido em outras coisas, mas houve uma época ali em que eu atuava como investidor de longo prazo, fazia buy and hold, e eu aprendi pelas duras penas de que a gente precisa realmente saber o que está fazendo no mercado, ter uma estratégia bem definida para que a gente não fique à mercê de notícias, como tem acontecido e muito. Então a volatilidade no mundo ela tem aumentado e houve também um outro episódio dos combustíveis na sexta-feira em que houve ali uma notícia de que talvez os caminhoneiros entrariam em greve. E o que houve de fato foi uma grande aglomeração de motoristas nos postos de combustíveis. E eu precisava abastecer, e eu tive que parar no posto e eu fiquei por 10 minutos. E eu me lembro exatamente que logo após de eu ter abastecido, outros postos ali houve filas enormes, de pessoas correndo para os postos com medo de que o combustível viesse a faltar. E isso não aconteceu. E o mesmo aconteceu com o caso da Petrobras, que teve a desvalorização de 22%, e no outro dia ela recuperou ali 12%. Muitas pessoas ganharam dinheiro, as pessoas que operam vendidas, que a operação vendida é justamente a pessoa vender aquela ação, aquele ativo, para poder comprar depois, realizando assim um lucro. Ou seja, ela vende caro e compra barato. Então, isso vai acontecer muito daqui para frente, e se a gente não ficar atento a isso, não só na questão do mercado financeiro, mas também na questão das notícias que são propagadas, isso acontece devido à velocidade de informação que tem aumentado cada vez mais devido à internet. Antigamente uma notícia para poder chegar, até mesmo se a gente pegar o exemplo aí das cartas, que eram postadas, a comunicação era feita por cartas e demorava, tinha um tempo ali de 2 a 3 dias ou talvez uma semana. Então isso fazia com que a velocidade da informação fosse controlada de certo modo, mas hoje não. Hoje sai uma notícia na mídia e todo mundo já está sabendo, e o pior de tudo é que essa notícia nem sempre é verdadeira. Pode ser uma especulação, pode ser uma narrativa que a própria mídia cria para fazer com que as pessoas sigam aquela notícia, e assim as grandes corporações, os interessados, eles acabam tendo o resultado que eles queriam com a propagação daquela notícia. E muita gente que é sensível emocionalmente, vamos dizer assim, existem pessoas assim, existem pessoas que ficam apavoradas com notícias, existem pessoas que são afetadas por notícias, e isso faz com que elas realmente acabem sendo pautadas por essas notícias. Muita gente se apavora, muita gente entra em depressão, entra em desespero, e a gente precisa evitar isso. Isso vai ser cada vez mais intenso no mundo devido a essa volatilidade. As coisas vão ter esses movimentos bruscos, tanto para cima quanto para baixo. Então a gente precisa se precaver com isso, a gente precisa entender essa estrutura que já existe no mundo, de que as coisas, óbvio que a tecnologia ela nos ajuda e muito, Nós temos aí diversas coisas que a gente pode fazer com uma velocidade incrível, que é justamente essa comunicação. Por outro lado, vem esse ponto negativo, que é justamente dessa informação tão veloz, esse avanço exponencial da tecnologia,
pode fazer com que a própria vida humana, nós seres humanos, não consigamos acompanhar esse avanço, e aí é justamente nesse ponto que a gente pode ser prejudicado. Então a gente precisa controlar isso, controlar a ansiedade, controlar essa expectativa, parar de vez em quando e realmente olhar para as coisas que realmente são importantes, para aquelas notícias que vão realmente importar na nossa vida, para aquilo que faz sentido, para o que nós estamos fazendo, porque muitas coisas que entram na nossa cabeça, entram na nossa mente, não têm a menor importância. Essas informações, elas podem prejudicar muito mais do que ajudar. Então fazer esse filtro, ter esse filtro, criar realmente um estilo de vida em que a gente vai absorver aquilo que faz sentido, aquilo que vai fazer com que nós sejamos muito mais produtivos, do que realmente se apegar a várias notícias que estão acontecendo, porque isso aí vai afetar a nossa psique e aí a gente vai operar baseado nessas notícias. Consequentemente, a gente vai ter ações desastrosas, como eu mencionei, muitas pessoas que eu tenho certeza de que muitas pessoas do mercado financeiro que operaram na semana passada, muita gente fez muita besteira e hoje está completamente arrependido de ter feito aquilo. Então, a gente pode evitar isso. Então, trazer essa centralidade, se é que a gente pode dizer assim, né? A gente se centrar num ponto e fixar nele, e não ficar então, né, nessa loucurada que está aí, né, e que pode sim prejudicar, fazer com que a gente tome decisões erradas. Então, como que a gente pode fazer isso? Através de conhecimento, sempre, né? Um conhecimento sólido, um conhecimento que já trouxe, de certo modo, a humanidade até aqui, um conhecimento, digamos assim, conservador, não no sentido religioso, no sentido político, mas no sentido de realmente conservar a nossa própria sanidade. Eu até sugiro para você, caso você tenha interesse em se aprofundar nesse assunto, para que você leia o livro do Taleb, O Antifrágil. Eu já mencionei esse livro em diversos vídeos. É um livro denso, ele traz muitas estatísticas, traz também muitos estudos, casos de notícias que saem, né? Notícias principalmente relacionadas à saúde, de que muitas dessas notícias elas não têm uma comprovação científica, são apenas opiniões, e que muitas pessoas acabam se apegando a essas opiniões, acreditando que a vida delas está fadada ao fracasso, e que elas não vão conseguir ter uma vida normal. Então é importante, deixa eu ver se o vídeo está um pouco escuro, parece que para mim está escuro, deixa eu dar uma clareada aqui. Eu tive que posicionar a câmera nessa posição aqui para poder, né, clarear a imagem, para que você possa ter uma imagem clara. Eu espero que esse vídeo tenha essa imagem clara. Mas como eu estava falando, a gente precisa então se apegar àquilo que permanece, aquilo que dura, aquilo que é antifrágil de fato. Porque senão a gente vai cair aí em armadilhas emocionais, psíquicas, que vão sim arrasar a nossa produtividade, os nossos resultados, e a gente não pode viver, né, dessa maneira. E também a gente precisa se acostumar com essa volatilidade. E se acostumar é justamente se adaptar a isso, se adaptar de certo modo a um mundo, muitas coisas, muitas mudanças que estão ocorrendo. Infelizmente a gente precisa se adaptar, ou felizmente, infelizmente ou felizmente, vai depender do resultado que a gente vai tirar disso. E a melhor maneira é não ser afetado psicologicamente. E o conhecimento é sim um antídoto contra tudo isso, contra essas ideias, né, que muitas pessoas acabam aderindo. E eu estava vendo aí, né, através dos noticiários, né, noticiários assim confiáveis, vamos dizer assim, de que, por exemplo, nos Estados Unidos houve ali dobrou o número de pessoas, de jovens se suicidando nessa pandemia. Então a gente já vê esse sinal de que essa geração atual está sim sendo afetada, e por justamente não ter essa solidez, não ter essa consistência psicológica, essas pessoas ficam à mercê dessas notícias
e elas acabam se deprimindo, entrando em quadros depressivos, o que é horrível, é muito triste isso. E então a gente precisa se fortalecer, né? Buscar essa força. Num vídeo anterior eu falei sobre a importância de um pilar que vai também, um dos principais pilares que vão trazer essa sustentação para que a gente permaneça nesse mundo, continue, né, nas próximas décadas, no futuro, que é justamente a religião. A religião é importante e as pessoas que não têm religião, de certo modo, elas ficam à mercê porque elas não têm a tecnologia necessária para poder superar momentos de sofrimento. E esses sofrimentos, eles são importantes, né? É uma forma da gente se fortalecer. Ou você se fortalece com o sofrimento ou você se enfraquece. Não existe outro termo, né? Não existe outra via. E para que a gente possa se fortalecer, a gente precisa ter essa estrutura interna, esse fortalecimento do espírito, da psique, para que a gente possa sobreviver nesse mundo cada vez mais volátil. Tudo está mudando muito rápido, como eu falei, né? As coisas podem subir muito rápido ou descer muito rápido. Então, a gente precisa encontrar o nosso centro e permanecer firme. Se a gente não faz isso, a gente fica à mercê disso, vai se enfraquecer e pode cair. Não é isso que a gente quer ter uma vida o mais normal possível, pautada na verdade, na busca da verdade, na busca do conhecimento, né? E assim nos tornarmos seres humanos evoluídos. É disso que se trata. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui, eu acho que ele é importante nesse momento. E se você gostou desse tema, deixa aí o seu comentário, o seu gostei, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.